Oi, meu nome é Isadora, eu sou estudante do Colégio Equipatos e eu passei em primeiro lugar em Psicologia e Geral na Unipam no vestibular para 2026. A Soul Patsos me convidou aqui para falar um pouquinho e é isso que a gente vai estar fazendo hoje. Olá, meu nome é Alexandre. Primeiramente, sejam todos bem-vindos a Soul Patsos. Eu estou aqui porque eu consegui pegar o primeiro lugar, passar em primeiro tanto no curso de Sistemas quanto no primeiro lugar geral do processo seletivo vestibular 2026 do Unipam. Então, a Soul Patsos me chamou aqui para fazer essa entrevista e estou aqui para falar um pouquinho da minha jornada e como foi esse processo. Foi meio sinistro. Eu tinha corrigido quando saiu o gabarito oficial, a minha nota no gabarito sem a redação foi até que muito boa, me surpreendeu. Só que eu tava com muito medo da redação, eu fiquei com medo de ter tangenciado o tema, talvez. Mas acabou dando tudo certo. Eu não tava esperando o primeiro lugar geral de jeito nenhum. Eu pensei, talvez, assim, no máximo uns 10 primeiros, que já ia ser muito bom. Primeiro lugar, eu não tava esperando. Foi um pouco inesperado, né? A gente sempre torce para ficar numa colocação positiva, mas é sempre uma surpresa quando chega uma notícia assim. Ainda mais porque aconteceu uma raridade esse ano, né? De ter 2 primeiros lugares gerais empatados e também, além disso, de ter um novo recorde de nota da história do Unipam. Então, claro que a gente fica surpreso, mas é muito bom ter uma surpresa positiva dessa, porque é uma recompensa, né? Mostra que todo esse esforço acadêmico é recompensado quando você tem um desempenho bom assim. Eu sempre gostei de psicologia não como área de atuação, como um campo de interesse mesmo. A parte de escolher para cursar, infelizmente eu acabei procrastinando essa decisão e ela chegou em mim assim ano passado, que do nada eu tava tipo, ano que vem eu vou ter que decidir isso e aí eu vou ter que decidir agora. Infelizmente ao longo da minha vida, quando eu devia ter decidido isso, eu fiquei passando para depois. Depois eu vou descobrindo, eu vou acabar me interessando por outras coisas, então é uma escolha que eu tenho que fazer mais na hora, só que aí é uma escolha que fazer mais na hora é meio complicado. Aí eu tive muitas escolhas, eu considerei fonoaudiologia, farmácia, eu acabei desistindo de farmácia porque química me dá um pouquinho de medo. Mas eu sempre queria... Eu sempre fiquei meio entre, assim, humanas e biológicas. A minha segunda opção de curso foi ciências biológicas. E é legal ver essas relações diferentes, tipo, por exemplo, entre eu e outra pessoa. E aí, dentro do meu corpo também tem um monte de relações acontecendo ao mesmo tempo. Tipo, tem hormônio e as células e muitas coisas. E eu achei que, tipo, essas duas coisas separadamente são muito interessantes e eu acho que psicologia é uma que une as duas. Você consegue ver como as pessoas se relacionam e também como o corpo das pessoas se relacionam, tipo, dentro dele mesmo. É uma coisa legal. E aí eu acabei por decidir isso. Eu sempre gostei muito, desde pequeno, sempre fui apaixonado mesmo por tecnologia. Então é uma coisa que eu tenho um pouco de experiência já, um conhecimento bom na área. E é uma área que cresce muito, tem muito potencial de crescimento e é uma coisa que une o útil ao agradável, né? Que é uma área que tem muito desempenho de mercado, muita opção de emprego, mas que eu também gosto muito, então tenho muito desejo assim, de aprender mais, tanto na parte teórica quanto na parte prática. É algo que o trabalho também me agrada, as opções de emprego. Então, unindo essas duas coisas, eu acho que foi meio que o curso perfeito assim para mim mesmo, que junta esse desejo de aprender, essa experiência que eu já tenho um pouco na área de conhecimento, pesquisa própria, e também o crescimento do mercado, o crescimento das empresas é um negócio que precisa dessa área para acontecer. Então, muito por isso também foi que eu escolhi o curso de sistemas. Também porque tem uma parte ali de base matemática que eu também gosto bastante, embora não seja tão presente na área, que também é algo que me agrada. Então essa capacitação profissional que o curso oferece é muito boa, eu gostei muito do projeto do Unipam, então por isso que eu escolhi o curso. A escola definitivamente é muito importante porque eu tenho um problema igual eu falei da última vez, acabar deixando as coisas para em cima da hora. Então,
apesar de já estar sabendo que eu tinha que fazer o vestibular no fim do ano, eu acabei deixando para realmente estudar para ele especificamente no fim do ano também. Então eu mais tipo passei por algumas coisas assim em cima, umas coisas que eu tinha mais dificuldade, procurar repertório que eu podia assistir coisa para ter repertório para redação, mas a maioria das matérias mesmo eu acabei deixando para ver em cima da hora. Então a escola é muito importante porque há muito tempo a escola já estava revisando esses conteúdos pra gente. Então eu acabei dependendo muito mais do que a escola estava revisando do que o meu próprio estudo. O que foi muito bom, porque na maioria a gente já estava revisando para o Enem, a gente acabou revisando para o Unipan também a semana inteira, e o vestibular foi uma semana antes da prova, então a gente já estava estudando assim, e a maioria do que eu lembrei na hora foram coisas que a gente viu nessas últimas semanas de revisão. E ao longo do ano todo que a escola tem esse foco em revisar para vestibular, então foi com certeza muito importante. Se eu não tivesse essas semanas de revisão, eu teria perdido alguns conteúdos que caíram com certeza. Na verdade, a minha preparação foi pouca. Assim, na verdade, eu estava fazendo o curso de graduação na UFO. Eu tinha entrado recentemente, em outubro, para a ciência da computação lá, mas a escola me ofereceu para fazer o vestibular do Unipan, então eu aceitei a oferta, porque eu queria ter mais opções, primeiramente, né? Tinha acabado de começar o curso lá, então ainda tinha essa opção de poder talvez recomeçar. E assim, o Unipan me agradou bastante. Eu conversei com o coordenador do curso, por exemplo, e me agradou muito o projeto lá, me agradou muito a infraestrutura que a faculdade oferece, e por isso eu decidi também fazer o vestibular para ter essa opção extra, mas por estar fazendo outro curso acabou que eu não pude me preparar muito bem, então muitas das matérias ali da escola eu já não estava vendo mais há algum tempo, tirando a matemática, que também era parte muito presente lá do curso da computação. Mas o Equipass me ajudou muito também, oferecendo primeiramente toda essa educação de ótima qualidade, que eu não tenho nada a reclamar desde o 6º ano, que foi quando eu comecei a estudar lá, até o 3º agora. E oportunidades também, eu acho que é muito importante que a escola ofereça para os alunos poderem fazer os vestibulares. Então, para os alunos que têm um desempenho bom, eles até costumam pagar as inscrições, que é algo que eu acho fenomenal para realmente estimular a gente a ter mais experiência com essas provas, né? Quanto mais vezes você faz vestibular, menos tenso você fica quando você chega lá. E os professores de lá são excelentes, não tem nada a reclamar. Já fiz o cursinho também, que o diretor me ofereceu a fazer, e também foi muito bom, né? Eu fiz no ano passado, no 2º ano. Então, todo esse aprendizado eu tenho muito a agradecer à escola, foi ela que me proporcionou tudo isso. E também essa vontade de aprender foi algo que a qualidade dos professores ajudou muito, né? Que é uma coisa que eu tenho hoje, eu gosto muito de aprender. E eu acho que não teria sido a mesma experiência se eu não tivesse estado num ambiente tão positivo nessa parte acadêmica. Então eu tenho muito a agradecer à escola por isso. Talvez eu pudesse ter me preparado um pouco mais, pudesse ter estudado um pouco mais antes, mas eu estava um pouco ocupado com essa questão. Mas, de qualquer jeito, não é algo que eu me arrependo de ter feito, entrado na UF, eu acho que foi uma experiência muito boa. Mas o curso do Unipan também me agradou muito, e eu acho que nesse sentido a escola também é algo que foi, a escola, especificamente o Equipass, foi algo que foi fundamental para a minha jornada até aqui. Eu acho que eu tenho eu não diria facilidade, mas eu tenho uma tendência de associação que me ajuda. Por exemplo, é meio natural para mim ver um conteúdo e associar com outra coisa que eu gosto ou que eu já vi antes, para conseguir aprender mesmo. Na maioria do tempo eu tento decorar, o que não é uma boa coisa para se fazer, você tem que aprender. E esse processo de associação, de tipo, pegar um conteúdo aqui e lembrar, há muito tempo atrás eu ouvi alguma coisa sobre isso, ou eu tô gostando desse desenho que mencionaram isso em algum momento. Essa associação é muito importante, eu acho, para você se interessar pelo conteúdo e para você absorver ele. Então eu acho que é uma coisa que eu faço bem. Eu acho que o principal, eu sempre tive uma facilidade maior para assimilar os conteúdos, então para aprender as coisas, para ter essa noção do abstrato por trás do conteúdo. Então, não só, por exemplo, decorar uma fórmula, mas entender o que ela representa, assimilar mesmo os conteúdos dessa forma, além do que só está escrito no quadro.
Então acho que essa é uma vantagem que eu sempre tive, que facilita um pouco. Também o gosto por aprender é algo que ajuda, que eu também tenho muito, mas também, claro, toda essa questão é algo que se desenvolve ao longo do tempo, é uma habilidade que você aprende, mas eu acho que é um ponto positivo que eu poderia falar que eu tenho. Além disso, também é aprendizagem um pouco rápida, então, justamente por ter essa facilidade, consigo geralmente entender os conteúdos relativamente rápido, então, por exemplo, na própria aula já consigo ter uma noção boa, então sobra mais a parte de revisar em casa, que é algo que também ajuda você ter essa facilidade também, é bom porque você sobra menos coisas para você poder fazer, para você precisar fazer depois, então, como sobram menos coisas, você consegue fazer com mais eficiência. Então, acho que esses são os principais pontos, essa questão também de conseguir ver padrões nas coisas, então poder assimilar conteúdos entre eles, observar uma coisa na física e ver que talvez tenha uma base matemática, por exemplo, são coisas que eu acho que eu tenho que me proporcionam uma maior facilidade na escola. Todo mundo sempre fala isso, mas eu acho que é muito importante, primeiro de tudo, você estar tranquilo e calmo. No dia do vestibular, eu achei que eu estava tranquila, eu cheguei lá e eu fiquei um pouquinho nervosa, porque né, as coisas chegam tudo de uma vez, do nada você percebe, opa, isso aqui vai decidir, né, o que eu vou fazer da minha vida agora. Mas é muito importante você estar mais calmo. Eu estava nervosa, mas ainda assim eu estava muito mais calma do que eu poderia, porque ao longo dos anos passados eu fui fazendo os vestibulares de treineiro para treinar. E isso ajuda com certeza, você aprender a lidar com o tempo. Aprender a lidar com o tempo é muito bom, porque essa é a principal causa que me dá nervosismo. Tipo, chega no meio do tempo e eu percebo que eu não estou no meio da prova e ainda tenho uma redação. E isso é muito assustador. Você tem que aprender a fazer a manutenção do seu tempo, saber o tanto de tempo que você tem e reservar cada matéria um tempo certo. Se você não está conseguindo fazer uma questão, passa para a próxima, faz as fáceis primeiro, deixa as difíceis por último, porque aí, no final, quando você tiver mais tempo, você faz elas, sabendo que você já garantiu algumas que são as outras que você fez primeiro. E eu acho que isso é um conselho meio complicado, mas, tipo, ver coisas, ouvir música, assistir filme, assistir série, tudo isso te ajuda a... Pode parecer que não é tão importante, tipo assim, alguém pode falar, se eu não tô lendo esses livros acadêmicos, se eu não tô vendo esses filmes renomados, não é nada importante, mas é só essas coisas que você vê no dia a dia mesmo. Você vai adquirindo conhecimento e você vai adquirindo opiniões e pontos de vista diferentes no mundo que pode parecer que não ajuda, mas na hora da prova é muito importante. Eu acho que o fundamental é você ter, primeiramente, paciência com você mesmo. Então é uma coisa que eu tenho um pouco de dificuldade com isso, eu sei que muitas pessoas também têm, mas que é muito importante você ter essa capacidade de perceber que não é o fim do mundo porque você errou uma questão, porque você foi mal em uma matéria, numa prova, porque talvez você tenha ido mal em uma prova, não é um problema porque você não conseguiu passar de primeiro em um vestibular que você quer, para um curso que você quer. Sua vida não está num temporizador, você não tem um tempo certo, necessário para fazer cada coisa, para fazer cada etapa. Algumas pessoas vão conseguir fazer isso num tempo mais curto, outras vão precisar de um tempo maior, mas isso não é um problema, isso não é um defeito, é algo que é natural, pessoas diferentes vão ter necessidades, capacidades e tempos diferentes para fazer as coisas, e isso é bom, é uma coisa natural, e você entender que isso é uma coisa natural, você vê além dessa fachada de só, você tem que passar nesse momento, você tem que fazer tudo agora, não, você não tem problema em esperar mais um ano, em precisar de mais um ano. Então essa parte de você ter paciência, de você conseguir perdoar os seus próprios erros é algo que para mim é fundamental, para você se pressionar menos, para você chegar mais tranquilo na hora da prova e que é também uma coisa muito importante. E eu acho que a outra coisa é você tentar utilizar ali o melhor do seu ambiente acadêmico. Então tentar prestar o máximo de atenção nas aulas, tentar fazer as atividades, acompanhar no livro, usar o material que você tem, utilizar da sabedoria e da didática do professor que você tem, para realmente conseguir aprender, assimilar aquele conteúdo na sala de aula, para você poder ter um momento maior de revisão em casa, de atividades em casa, para você não precisar ter que reaprender o conteúdo na sua casa. Acho que isso é muito importante, você saber utilizar o maior potencial possível do ambiente que você frequenta da escola. E também manter essa rotina em casa, de sempre fazer pelo menos as tarefas, prolongar esse estudo em casa, eu acho que também é algo muito importante. Especialmente se você fizer isso continuamente, você não deixar para
estudar tudo logo antes do vestibular, que é também muito difícil, mas é algo que, se você conseguir implementar bem, mesmo que seja uma rotina curta de estudos por dia, alguns minutos ali, já é algo muito positivo. Essa é uma dica que eu aprendi com outras pessoas, porque eu não fazia isso também, mas eu vi outras pessoas fazendo, outras pessoas recomendando, e é algo que também realmente ajuda bastante. Você até não se pressionar tanto na hora, porque se você deixar tudo para fazer no final, fica muita coisa, então você pode sempre achar que você não está fazendo o suficiente, mas se você dividir isso, conseguir fazer esse estudo mais contínuo, fazer essas atividades contínuas, é algo muito importante também.